Boa tarde, galerinha, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos os conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do nosso canal Educação. E hoje eu, professor Francisco Souza, excepcionalmente estou substituindo aí o nosso mestre Adriano Ramalho. Tá aqui por uma questãozinha particular, não pôde comparecer hoje, mas nas aulas seguintes, ou seja, nas próximas aulas, o nosso querido mestre Adriano Ramalho vai estar aqui com vocês, tranquilo? E hoje o que é que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo aí referente à atual divisão da indústria e comércio, né? Nós vamos trabalhar uma parte aí referente a questões, referente à análise de questões, ou seja, ele já trabalhou esse conteúdo, a parte teórica com vocês, e hoje nós vamos o quê? Hoje nós vamos exercitar, né? Afinal de contas, após a teoria, né? Após nós observarmos, né? Aquela parte ali de textos, né? Ou seja, teórica, nós temos que praticar, exatamente para analisarmos como anda, né? os nossos conhecimentos e uma eventual dúvida que surgir, tá? Eu espero que vocês coloquem aí no chat para que nós vamos ter o maior prazer de sanar, tranquilo? Deixa eu ver quem que está presente. Olha só, os nossos polos conectados, nós temos aqui Jerumenha, né? O polo de Jerumenha, nós temos aqui, além de Jerumenha 3, nós temos Pajô do Piauí 3, Pavussu 3, Pimenteiras 5, estes são os nossos polos conectados via IPTV, né? E além, claro, né, dos polos que estão conectados via IPTV, nós também temos os polos que estão conectados pelo YouTube, né? Então, boa tarde para vocês, é um prazer tê-los aqui e detalhe, qualquer dúvida com relação à nossa aula, não esqueçam, coloque aí no chat que nós vamos ter o maior prazer de resolver, de sanar a sua dúvida. Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tranquilo? Belezinha? Vamos partir para o nosso slide? Nós temos uma aula, não é isso? É uma aula, né? Uma hora a aula e a gente pensa, uma hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática mesmo, passa bem rápido, né? Então nós temos que tirar o maior proveito possível. Então vamos lá? Vamos partir aqui para a nossa aula. Olha só, gente, como vocês podem observar, né? No slide inicial nós temos aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né? O Francisco Silva, substituindo hoje excepcionalmente o nosso mestre Adriano Ramalho. A nossa disciplina é ela, a nossa bela e linda geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza, homem e meio ambiente, e o conteúdo, a atual divisão internacional do trabalho, tá? Destacando aí a indústria e o comércio, né? Nós vamos trabalhar este conteúdo por meio de questões, tá? E a data de hoje é exatamente 25 de outubro de 2022, terça-feira, 25 de outubro de 2022, né? Outubro aí já finalizando praticamente, tá? E no slide seguinte nós temos o nosso roteiro, né? O itinerário a ser seguido. E no nosso roteiro nós temos como objeto do conhecimento, né? Nós temos como conteúdo a atual divisão internacional do trabalho, tá? No cenário da indústria e do comércio. Objetivo? Qual o objetivo? Nós esperamos que a partir da exposição desse conteúdo vocês saibam analisar, né? Vocês tenham subsídios para analisar as principais atividades ligadas aí ao cenário internacional do comércio, da indústria mundial. A nossa aula, como você já deve ter observado, ela envolve o quê? Ela é uma aula expositiva e dialogada, né, sobre o conteúdo em questão, onde nós associamos a prática, né, a teoria, né, ou seja, resolução de exercícios, resolução de questões, tá, com a teoria. Vocês já viram a teoria na aula passada, hoje nós vamos ter resolução de questões e nós vamos ter também uma atividadezinha para casa. Tranquilo? Perfeito? Alguma dúvida? No nosso slide seguinte, nós temos a nossa primeira questão, galerinha. Olha aí a nossa primeira questão, que diz o quê? Sobre o processo de industrialização do Brasil, concluímos que
sobre o processo de industrialização do Brasil, concluímos que, letra A. Então, nós vamos analisar, vamos imaginar, né, sobre como foi esse processo de industrialização do Brasil. Tem um mapazinho aí ao lado, né, que ele não está de enfeite, pode ter certeza. A partir dele, né, a partir da análise desse mapa, nós vamos resolver a questão, ok? E aí vejam só, sobre o processo de industrialização do Brasil, concluímos que, letra A, ainda durante o século XIX, a indústria se tornou a principal atividade econômica do país, com destaque para o estado de Minas Gerais. Será que nós imaginando, né, sobre o processo de industrialização brasileira, será que ele começou realmente no século XIX? Vocês sabem que a indústria, né, existem países, né, de industrialização tardia e existem países de industrialização recente, tá? Ou seja, aqueles países considerados centrais, considerados desenvolvidos, eles são países de industrialização, digamos, inicial, né? São aqueles primeiros países que se industrializaram, tá? Ou seja, são países, né, que foram os pioneiros na industrialização, que são exatamente aqueles países da Europa Ocidental, inicialmente, né, com destaque aí para a Inglaterra, que foi a pioneira na Revolução Industrial, né? Afinal de contas, foi lá na Inglaterra onde a Revolução Industrial teve início, né? Lá por volta aí de 1750, e aí após isso, né, a industrialização ela se expandiu por outras partes do mundo, né? Houve a primeira Revolução Industrial, mais ou menos ali de 1750 a 1850, a segunda Revolução Industrial de 1850 a 1950 e a terceira Revolução Industrial de 1950 até os dias atuais. E aí, como a Érica Fernanda está destacando, né, a Érica já está, pelo seu comentário, a Érica já mostra, né, já demonstra que a letra A não está correta, né, ou seja, ela está destacando que a industrialização do Brasil ela teve impulso a partir dos anos 1930. E, sendo 1930, não é século XIX, sim século XX. Então, a letra A ela está incorreta, né? Ou seja, não é a letra A, né? Ela está incorreta. E aí, voltando aqui com relação a essa industrialização a nível mundial, tá? No caso, o Brasil, Argentina, México, eles são países de industrialização recente, tá? Eles se industrializaram, né, bem depois daqueles países considerados centrais, daqueles países considerados desenvolvidos, tá? Então, a industrialização do Brasil, ela é uma industrialização, né, recente, ela é algo que, comparando, né, claro que com as outras potências, né, comparando com países como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, né, a nossa industrialização, ela vamos dizer assim, ela é mais atual, né? Atual não no sentido, vamos dizer assim, de modernização, mas no sentido de tempo em que ocorreu, tá? Ou seja, como a nossa amiga destacou aí, a partir dos anos 30, impulsionada aí logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então ela é uma industrialização considerada recente, né? No caso brasileiro. Tranquilo? Ou seja, o Brasil, pelo fato de ser um país aí considerado emergente, assim como a Argentina, assim como o México, a nossa industrialização ela foi um pouco mais à frente, né? À frente, ou seja, tardia, né? Comparando com aqueles países pioneiros. Tranquilo? Então a letra A nós já podemos descartar, né? Ficou a letra B, C, D e E. Olha só, a letra B. A industrialização da região norte vem promovendo um desenvolvimento homogêneo em seus estados, né? Muita atenção a essa palavrinha, homogêneo, né? Será que a industrialização da região norte ela vem promovendo mesmo isso, esse desenvolvimento homogêneo? Será que a industrialização ocorrente lá no estado do Amazonas, impulsionada aí pela Zona Franca de Manaus, será que o que foi observado lá
observou-se de forma igualitária pelos outros estados, né? Pelo Acre, pelo Pará, pelo Amapá, por Roraima, por Rondônia, pelo Tocantins. Não, né, galera? Então a letra B nós já podemos também descartar, ela está errada. Ficaram aí as letras C, D e E. Letra E. A Revolução Industrial do Brasil é algo recente, ocorrendo somente na década de 1980 do século XX. Até que no Brasil é recente, mas será que foi só? Será que demorou tanto assim, a partir de 1980 do século XX? Não, né, galera? Então aqui nós já podemos descartar, né? Está errada a letra E. Ficaram aí as letras C e D. Letra D. A região Nordeste apresenta-se como novo polo receptor de indústrias, com destaque para os estados do Maranhão e do Piauí. Será que está correta aí esta letra D? Região Norte apresenta-se como novo polo receptor de indústrias e o destaque são exatamente os estados do Maranhão e do Piauí. Até que se fosse na parte da agricultura comercial, a agricultura moderna, a agricultura intensiva, né? Com destaque ali para os estados do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Aí a gente poderia colocar o nosso Maranhão, o Maranhão, o nosso Piauí, né? Ali. Mas com relação a essa parte de industrialização, né? Os estados mais industrializados da região Nordeste, exatamente Pernambuco, né? A Bahia, né? O Ceará, mas nesse caso aqui, com destaque para os estados do Maranhão e do Piauí, não condiz com a realidade, né? Então a letra D ela está errada. A alternativa correta, né? Como ficou agora apenas a letra C, é a letra C de casa, né? A atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada. Perfeito. Porém, gente, embora ela se encontre descentralizada, né? Porém, ainda é comandada pela região Centro-Sul, né? Mais especificamente pela região Sudeste do nosso Brasil. Pela região Sudeste do nosso Brasil, né? Ali, aquele eixo Rio-São Paulo, tá? Então, a alternativa correta aqui para a nossa primeira questão é a letra C de casa. A atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada. Sim, ela encontra-se descentralizada. A indústria, apesar dela predominar na região sudeste do Brasil, mas existem outras áreas industriais, né, ao longo do Brasil, tá? Ou seja, no território brasileiro, porém, essa industrialização ainda é comandada pela região centro-sul do país, mais especificamente ali no centro-sul, mais especificamente o sudeste, né, onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Tem o Espírito Santo, tem, mas em termos de industrialização ali no sudeste se destaca exatamente esses três estados, né? Ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ok? E aí, se você observar o mapa, né, o mapa ele destaca aqui, ó, o número de empresas, né? Onde você vê esse círculo maior, olha só, onde você vê esse círculo maior aqui, destaca exatamente o estado de São Paulo, né, mostrando, de acordo aqui com o número de empresas, né, de acordo com o tamanho do círculo, esse círculo maior significa, né, 55 mil empresas, né? Ou seja, mostrando aí o São Paulo, né, possuindo aí esse maior número de empresas. Aí você vê um círculo mediano, destacando, significando que ali são 20 mil empresas, você vê outro um pouco menor com 10 mil, simbolizando 10 mil, um outro menorzinho com 5 e o menor, né, em torno aí de 1.000 empresas. E aí você vê que os círculos maiores, eles estão exatamente, aonde, gente? Eles estão exatamente, olha só, na parte, como nós destacamos aqui na letra C, centro-sul do país, né? No centro-sul, tá?
No centro ou sul do país. Mais especificamente aonde? Mais especificamente na parte sudeste do nosso país. Tranquilo? Ficou claro agora? Érica e os nossos demais companheiros que estão conectados. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Ficou claro? Está bem esmiuçado, né? Bem detalhado. Né? Nossa amiga Érica está, né, destacando aí que não há dúvida. Né? Então vamos partir para o nosso próximo slide. Vamos lá. O nosso slide trazendo aí a questão de número 2, né? Questão de número 2. Vamos, olha só. Opa! Questão de número 2 aqui, vamos lá. Pronto, agora sim, né? A questão número 2 tem um gráficozinho aí. Né? Observe aí o gráfico, né? E aí tem um detalhe, viu, gente? Olha, é até uma dica que eu passo para vocês, quando vocês verificarem aí questões, né, que aparentemente mostram um grau de dificuldade, né, elevado, né, aparentemente, né, um grau de dificuldade elevado, não desanime, tá? Primeiramente analise a questão, veja as alternativas, e aí, muitas vezes, quando a questão aparece, ou é enunciado grande, ou um gráfico como esse que vocês estão vendo na tela, ela nem é tão difícil assim. Às vezes, uma questão com um enunciado curtinho, ela é mais difícil, né? O enunciado curto e as alternativas curtas, ela se torna mais difícil do que uma questão como essa. Então, é um conselho que eu dou para vocês, né? Exatamente para que vocês não tenham o psicológico de vocês abalado, né? Quando observarem o tamanho da questão, ou um gráfico que aparentemente é de difícil interpretação. Nossa, essa questão aqui eu já perdi. Né? Aqui não vou logo pular para outra. Calma, né? Calma, né? Vamos. Analise a questão, como eu acabei de destacar. Às vezes, uma questão desse tipo ela se torna até mais fácil do que uma em que o enunciado, as alternativas são curtinhas. Ok? Então, vamos lá para a questão. Olha só. Segunda questão, analise o gráfico. E aí, o que é que o gráfico mostra, galerinha? O gráfico mostra, né, exatamente, ele procura destacar aí, né, a questão de pessoas que trabalham, né, na informalidade. Olha só, você vê aqui assalariados sem carteira, ou seja, sem carteira assinada, e aqui empregador sem contribuição. Então, só por esses dois dados, você já observa que o gráfico ele procura retratar a informalidade. Né? A informalidade, a economia informal é formada por aquelas atividades, por aquelas pessoas, né? Atividades que não contribuem para a Receita Federal, ou seja, que não são objetos de arrecadação de impostos, ou seja, elas não pagam impostos. Tá? No caso do trabalhador informal, que trabalha nessas empresas, o trabalhador não tem carteira assinada, e aí, por não ter carteira assinada, esse trabalhador não tem direito a vários benefícios trabalhistas, tá? Ele não tem uma jornada de trabalho respeitada, ou seja, eles estão a par, eles estão, digamos assim, à margem da fiscalização, eles estão à margem do olhar do poder público, tá? Então, isso é o que caracteriza a informalidade, a economia informal. E aí você vê, né, essa expressão aqui, empregador sem contribuição, né, empregador que não contribui, e o assalariado, ou seja, o trabalhador que não tem carteira assinada. Aqui na outra parte você vê aquele que trabalha por conta própria, né? Porém não contribui. Claro, ele trabalha por conta própria, ele também está na informalidade, né? Ele tem uma renda oscilante, tá? Caso ele venha a ficar doente, esse trabalhador, ele não tem determinados direitos, né? Ele não está amparado pela Previdência, tá? Esta linha mostra o quê? Total informal, né? Total informal. E o Tzinho destaca o trimestre, né? Onde você vê esse Tzinho aqui, ó, olha só. Tá vendo aqui essa lista aqui abaixo, essa numeração abaixo, com T, né? Destaca o trimestre. Aqui nós temos o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E depois vem novamente o primeiro trimestre. Ou seja, é dividido em 4 trimestres, né?
é dividido em 4 trimestres. E aí você observa aqui nesta linha, né, que mostra o quê? Contribuição para variação, né, em milhares, e aqui número de ocupados informais, né? Olha só, número de ocupados informais, né? Número de ocupados que estão na informalidade. Então, olha só, no slide seguinte, o que é que nós podemos observar? Olha só como essa questão não é difícil. Assusta, mas não é difícil. Aqui você vê um trabalhador, né, uma pessoa que trabalha na informalidade, né? Você vê um ambulante, né, com seus produtos aí ganhando a vida, ganhando honestamente a vida, porém sem o amparo, né? Ou seja, caso essa pessoa venha a ter algum problema de saúde, tá? Se ele não tiver uma renda extra guardada, ele não está amparado pela Previdência, a empresa não vai segurar ele ali por alguns dias, tá? Ou seja, ele ganha quando trabalha, né? Ou seja, uma renda que oscila muito. Aí veja só, a partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que, no cenário brasileiro, letra A, o aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia. O aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia. Letra B. A redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia. A redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia. Letra C. A redução dos assalariados sem carteira assinada no ano de 2017 é consequência da retração da economia. A redução dos assalariados, ou seja, sem carteira assinada no ano de 2017, é consequência da retração da economia. Letra D. O aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria, né? Letra D. O aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria. Será que o fato, né, de ter aumentado o número de trabalhadores por conta própria no ano de 2017, a causa é o crescimento da indústria? Será que com o crescimento industrial, Érica, crescendo a indústria, olha só, cresceu a indústria, é claro que aumentaria as oportunidades de trabalho. Essa indústria iria conseguir o quê? Iria conseguir puxar, iria conseguir absorver essa mão de obra, né? Então não teria sentido falar, né, o aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria. Então a causa não seria essa, né? Não seria o crescimento da indústria. Crescendo a indústria, né, iria fazer era diminuir esse número de trabalhadores por conta própria, né? Por quê? Não. A atividade industrial está crescendo. Se a atividade industrial está crescendo, está ofertando mais emprego. Então não há necessidade de eu trabalhar por conta própria. Eu vou procurar uma vaga, encontrar uma vaga ali na indústria, né? Já que ela está crescente. Então a letra D nós já podemos descartar, né? Letra E. A redução dos assalariados sem carteira assinada no ano de 2014 reflete o aumento da qualificação profissional. Olha, a redução dos assalariados sem carteira, né, no ano de 2014, reflete o aumento da qualificação profissional. Gente, se refletisse o aumento da qualificação profissional, né, pessoas com qualificação profissional, vocês sabem, não é isso, Érica? Que pessoas com qualificação profissional, elas têm o quê? Elas têm mais chance de encontrar um posto de trabalho. Elas têm mais chance de trabalhar com carteira assinada, né? Então a letra E também está errada, né? Ficaram as letras A, B e C. Olha aí, a nossa amiga Érica já está destacando que é a letra A. Será que é a letra A mesmo? E os demais conectados, né? Os nossos polos aí de Jerumenha 3, Pajeú do Piauí 3, Pimenteiras 3, Ribeiro do Piauí 1. Concorda aí com a nossa amiga Érica? Será que é a letra A mesmo?
Olha só. Letra A. O aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia. Gente, estagnação lembra paralisação. Ou seja, a economia não estava o quê? A economia não estava crescendo. Consequentemente, não estava gerando posto de trabalho. Tá? Se não estava gerando posto de trabalho, né? Se não estava gerando emprego informal, o que acontecia? Aumentava a informalidade, né? Ou seja, aumentava o número de pessoas que procuravam trabalhar por conta própria, que procuravam trabalhar, ou seja, que estavam trabalhando sem carteira assinada. Então, a alternativa correta para a nossa, né, segunda questão é exatamente a letra A de aprovado, né? Ou seja, a letra A de aprovado. O aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia, né? Essa estagnação da economia, essa economia, né, que não estava gerando muitos postos de trabalho, né? Ou seja, isso teve como consequência, né, o fato das pessoas terem que se deslocar, terem que trabalhar por conta própria, né? Terem que entrar na informalidade, tá? Ou seja, no popular, tinha que se virar. Não estava encontrando emprego ali no mercado formal, as empresas não estavam ofertando emprego, bom, as contas estão aí, né? Tem que se virar. Então essas pessoas, ou seja, aumentou o número de trabalhadores na informalidade. Ó. Olha o exemplo aqui de informalidade. Isso aqui é trabalho informal. Ó. Honesto, sim, claro, honesto, mas é um trabalho informal, é um trabalho no qual aquele trabalhador não tem assegurado os seus direitos, né? Não tem aquela segurança de quem trabalha, né, na atividade formal. Né? Ele não contribui para a Previdência, tá? Ele não é amparado por... Ele não tem determinados direitos, ele não tem hora extra, ele não tem um salário fixo. Né? Ele não está contribuindo aí para uma futura aposentadoria. Né? Caso venha a adoecer, venha a ter um problema de saúde, vai ficar à mercê da sorte. Se não tiver ali uma reserva, vai ter grandes problemas. Ok? Segunda questão, alternativa correta, letra A. Viu como é fácil? É uma questão, até seu gráfico dava para responder. Então, é mais uma dica que eu te dou, né? Quando você for resolver questões, né, não julgue o grau de dificuldade da questão pelo tamanho do enunciado, por aquele gráfico rabiscado, cheio de colunas, números. Calma, analise a questão, leia, né, e você vai ver, olha aí, até sem o gráfico deu para responder, ok? A alternativa correta, letra A de aprovado, né? Como a nossa amiga aí, a Érica, bem respondeu. Terceira questão. Terceira questão, galerinha. O que diz aí a terceira questão? Olha só, gente, a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: pesquisa diz que São Paulo não é apenas metrópole de serviços. Uma pesquisa da Fundação SEAD apontou que a anunciada fuga da indústria da região metropolitana de São Paulo para o interior é um movimento limitado a um raio de 100 quilômetros. O interior, no caso, é uma mancha geográfica extremada pelas regiões de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista. Houve um rearranjo interno em que municípios, né, como Campinas, Guarulhos, Osasco, Barueri e São José dos Campos ganharam peso, enquanto São Paulo perdeu. Mas as metrópoles paulistas, ou melhor, mas a metrópole paulista é ainda uma região que tem seu dinamismo econômico conferido pela indústria, por conta da concorrência trazida pela abertura ao comércio exterior, que obrigou o enxugamento de custos. As indústrias passaram a priorizar seu produto principal,
terceirizando inúmeras atividades de apoio. O desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação viabilizou o surgimento de prestadoras de serviços organizadas de forma similar à indústria e que se tornaram elos de cadeias produtivas. Olha, é um fragmento recente, né? Está no site lá do estado de São Paulo, 2018, é algo não tem tanto tempo. E aí veja só, com relação ao fato apresentado no fragmento acima, concluímos que o fragmento se refere ao processo de desindustrialização da região metropolitana de São Paulo, expresso pela diminuição do peso da produção da metrópole paulista frente ao crescimento do interior. Letra B. Apesar de o número de trabalhadores ocupados no setor de serviço ter ultrapassado o da indústria na metrópole paulista, a região metropolitana ainda concentra as maiores plantas industriais do estado. E aí? Letra C. Muitas indústrias preferem permanecer na região metropolitana de São Paulo, devido ao grande tamanho de seu mercado consumidor, o que compensaria efeitos das deseconomias de aglomeração sobre os custos. Foi isso que o texto mencionou, destacou? Lembra da leitura do texto? Será que o texto estava destacando isso, né? Que muitas empresas, muitas indústrias, né, ainda preferiam permanecer na região metropolitana de São Paulo, né, devido ao seu grande tamanho, o grande tamanho do seu mercado consumidor, o que compensaria efeitos das deseconomias de aglomeração sobre os custos. Será que o texto mencionou isso? Letra D. Uma das causas da fuga de indústrias da região metropolitana de São Paulo para o chamado interior é o aumento dos custos com segurança devido ao crescimento da criminalidade. Ou a letra E. Apesar da transferência das unidades de produção para o interior do estado, as grandes indústrias conservam suas sedes administrativas e a contratação de serviços especializados na metrópole paulista. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? Hein, galerinha? Questão trabalhosa, mas não difícil, né? É uma questão que caso nós não estivéssemos na aula, né? Você estivesse, por exemplo, fazendo uma prova, né? Seria tentar fazer mais uma leitura, né? Para ver, mas só pela análise do texto, né? Nossa, eu não estudei esse conteúdo, mas aí é um tipo de questão que só analisando o texto dá para você responder. É um tipo de questão que a gente pode dizer que a resposta está lá no texto, tá? Então, olha só, novamente aqui, olha só, veja só. Então, é uma pesquisa que diz que São Paulo não é apenas metrópole de serviço, né? O título é esse, ela não é apenas metrópole de serviço. E aí, uma pesquisa da Fundação SEAD apontou que a anunciada fuga, né? Anunciada fuga da indústria da região metropolitana de São Paulo para o interior é um movimento limitado, né? A um raio de 100 quilômetros, né? Então, as indústrias se afastam, estão saindo de São Paulo, porém, elas vão, no máximo, até um raio de 100 quilômetros. O interior, no caso, é uma mancha geográfica extremada, né? O interior, no caso, é uma mancha geográfica extremada pelas regiões de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista. Houve um rearranjo interno em que municípios como
Campinas. Campinas é uma grande cidade, viu? Guarulhos também é outra grande cidade lá de São Paulo. Osasco, Barueri e São José dos Campos ganharam peso, enquanto São Paulo perdeu. Mas a metrópole paulista é ainda uma região que tem seu dinamismo econômico, conferido pela indústria, né? Por conta da concorrência trazida pela abertura ao comércio exterior, que obrigou o enxugamento de custos, as indústrias, né? As indústrias passaram a priorizar, a dar mais importância ao seu produto principal, aquele produto que aquela indústria produz, aquela referência. As indústrias passaram a priorizar seu produto principal, terceirizando inúmeras atividades de apoio. O desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, viabilizou o surgimento de prestadoras de serviço, organizadas de forma similar à indústria, né? E aí elas se tornaram elos, né, de cadeias produtivas. Olha só, gente. Com relação ao fato apresentado no fragmento acima, concluímos que a gente pode concluir que, apesar da transferência das unidades de produção para o interior do Estado, as grandes indústrias, né, conservam suas sedes administrativas e a contratação de serviços especializados na metrópole paulista, né? A alternativa correta aqui é a nossa letra E, de escola. Ok? Apesar, como nós vimos, né? Realmente houve essa transferência, mas apesar da transferência das unidades de produção para o interior do Estado, as grandes indústrias conservam suas sedes, ou seja, sua gestão, sua administração, seu comando, tá? E a contratação de serviços especializados na metrópole paulista. Aqueles serviços mais específicos na metrópole paulista. Ok? A alternativa correta para a nossa segunda questão é de escola, né? Quarta questão. A estrutura das relações mercantis do Estado de São Paulo com o exterior difere consideravelmente da dos demais estados por dois motivos. A estrutura das relações mercantis do Estado de São Paulo com o exterior difere consideravelmente das dos demais estados por dois motivos. O conteúdo das exportações paulistas e o fato de a balança comercial do Estado apresentar déficit constante. O conteúdo das exportações paulistas e o fato da balança comercial do Estado apresentar déficit constante, esse fato de balança comercial apresentar déficit constante é porque significa dizer, aqui está se referindo, no caso, né, a São Paulo. Então significa dizer, de acordo com esse texto aqui, que São Paulo está comprando mais do que vendendo. Tá? Está comprando mais do que vendendo. Então está saindo mais dinheiro do que está entrando. Então por isso que ele está mencionando aí que há um déficit constante. O conteúdo das exportações paulistas e o fato de a balança comercial do Estado apresentar balança comercial, e você analisa exportações e importações. Então, no caso aí, ele está mostrando que essa balança comercial do Estado apresenta um déficit. Se apresenta um déficit, é porque está importando mais, ou seja, está comprando mais do que está vendendo. Um dos conteúdos das exportações e um dos motivos do déficit da balança comercial que diferenciam São Paulo dos demais estados corresponde respectivamente ao quê? Letra A. Ao maquinário agrícola e à dependência de produtos biotecnológicos estrangeiros.
Será que é isso? O maquinário agrícola e a dependência de produtos biotecnológicos estrangeiros? Érica. Nossos amigos de Jerumenha, Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro do Piauí. Letra B. Os produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo do amplo mercado consumidor. Letra C. Aos produtos industriais de baixo valor agregado e ao baixo salário da mão de obra pouco especializada. Ou a letra D. Aos bens de consumo intermediários e às importações de bens de consumo duráveis, né? E finalizando aqui, a letra E. As commodities de grande valor comercial e ao grande volume de importações de bens industrializados. E aí, qual seria a alternativa correta aqui para a nossa quarta questão? Estão observando aí essas duas imagens ao lado? Dois equipamentos aí de grande tecnologia, né? Onde você vê esse símbolozinho aqui, pode ter certeza, não é barato. Essa maçãzinha aí, com a lateralzinha abocanhada, não é um produto, né? Não caracteriza um produto popular. Assim como essa imagem que você está visualizando aqui abaixo, né? Onde você vê esse símbolozinho aqui, amarelo, ó, na lateral aí do carro. Ou seja, um carro de luxo, né? Para quem tem alto poder de compra, alto poder aquisitivo. Então, olha só. A estrutura das relações mercantis do Estado de São Paulo, a estrutura das relações mercantis do Estado de São Paulo com o exterior difere consideravelmente das dos demais estados. Por dois motivos. Então, olha só. Essa estrutura das relações mercantis do Estado de São Paulo, ela se diferencia, né? Ela se destaca, ela é algo diferente com relação aos demais estados, por dois motivos, né? O conteúdo das exportações paulistas e o fato de a balança comercial do Estado apresentar déficit constante. Um dos conteúdos das exportações e um dos motivos do déficit da balança comercial que diferenciam São Paulo dos demais estados corresponde respectivamente ao quê? Será que um dos conteúdos das exportações, né, ou seja, aquilo que São Paulo vende, e um dos motivos do déficit, né, ou seja, dessa deficiência na balança comercial que diferencia São Paulo dos demais estados corresponde respectivamente a: letra A, o maquinário agrícola e a dependência de produtos biotecnológicos estrangeiros. Será que aqui são produtos biotecnológicos? Então a letra A a gente já pode descartar, né? Não é a letra A, ficaram aí as letras B, C, D e E. Os produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo amplo e ao poder de consumo do amplo mercado consumidor. Os produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo de amplo mercado consumidor. Aos produtos industriais de baixo valor agregado e ao baixo salário da mão de obra pouco especializada. Também a gente já pode descartar, né? Não é a letra C. Os bens de consumo intermediários e as importações de bens de consumo duráveis. Os bens de consumo intermediário e as exportações, ou melhor, e as importações de bens de consumo duráveis. Será que aqui são bens de consumo duráveis? Bens de consumo duráveis, né, são aqueles que não têm um prazo de vencimento, né? No caso aí, é um bem que chega direto que é destinado ao consumidor final
E ele não tem o quê? Ele não tem um prazo de vencimento. Né? Claro, veículo, né? Um notebook, computador não tem um prazo de vencimento. Né? Ou a letra E, commodities de grande valor comercial e ao grande volume de importações de bens industrializados. E aí, galerinha? Letras B, D ou E? Facilitou agora, né? Érica e os demais participantes, os demais... Né? E a galerinha que está nos assistindo, letra B, D ou E? Para a nossa quarta questão. Hein, galera? Ficou bem fácil, né? Tá difícil ainda? Olha só, letra B. Os produtos industriais de alta tecnologia. Veja só. Um dos conteúdos das exportações e um dos motivos do déficit da balança comercial que diferenciam São Paulo dos demais estados corresponde, respectivamente, os produtos industriais de alta tecnologia e ao amplo... Ou melhor, os produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo do amplo mercado consumidor. Letra D, aos bens de consumo intermediários e às importações de bens de consumo duráveis. Ou letra E, às commodities de grande valor comercial e ao grande volume de importações de bens industrializados. E aí? Gente, ó, vou deixar assim para vocês facilitar. Eu quero ver a manifestação de vocês, deixar ela como uma atividadezinha. Já está facilitado. Por quê? Porque nós já discutimos aqui parcialmente para vocês analisarem e identificar o porquê. Né? Ou seja, justificar. Ok? Quinta questão. Os bens de consumo manufaturados, responsáveis por mais de 10% do valor total das importações. Importações é aquilo que entra num determinado local, viu, gente? É aquilo que um país ou estado compra. Em 1938 e 1939, recuaram para 3% em 1960. No mesmo período, porém, combustíveis e bens de capital, que correspondiam juntos a 43% dos produtos importados, elevaram suas participações para 53,8%. Que você vê uma imagem destacando processos de industrialização, né? Ou seja, programa de substituição de importações. Isso aqui lembra o Brasil, né? Programa de substituição de importações, programa de orientação às exportações. Então, os bens de consumo manufaturados, lembro que é indústria, né? Industrializados, os bens de consumo manufaturados responsáveis por mais de 10% do valor total das importações em 1938 e 1939, recuaram, olha aí, houve um recuo, houve uma queda para 3%. Então, se no período de 1938 e 1939, esses bens manufaturados, esses industrializados, correspondiam a mais de 10% daquilo que era comprado, daquilo que entrava no país, que era importado, esses produtos eles recuaram, ou seja, suas compras foram reduzidas, chegando a equivaler a apenas 3% em 1960. Então alguma coisa houve. Viu, Érica? E os demais integrantes? Alguma coisa houve para que ocorresse essa queda, né? No mesmo período, porém, combustíveis e bens de capital, que correspondiam juntos a 43% dos produtos importados, elevaram suas participações para 53,8%. Então vamos avançar aqui. Olha só, aí você vê um tipo de indústria, né, que se instalou aqui no nosso Brasil, né, caracterizou aqui a industrialização do nosso país. Né? Você vê aqui os consumidores, né?
observando aqui esse produto nessa época aí, estava restrito a um pequeno grupo de pessoas, né? O popular automóvel, né? Naquela época não era tão popular. Com base no excerto, né, naquele trecho, a economia brasileira, no período de 1938 a 1960, letra A, foi pouco abalada pelos efeitos da crise econômica dos anos 30 e tornou-se autossuficiente na extração de petróleo. Será que naquela época já o Brasil já tornou autossuficiente na extração de petróleo, gente? Hein, Érica? Será que naquele período? Ou seja, 1938 a 1960, o Brasil já se tornou autossuficiente. Autossuficiente quer dizer que não necessita, né, de estar importando, não necessita de outros países, né, para estar abastecendo ali seu mercado. Então foi pouco abalada, letra A, foi pouco abalada pelos efeitos da crise econômica dos anos 30 e tornou-se autossuficiente na extração de petróleo. Letra B, demonstrou capacidade de crescimento industrial, sem contar com estímulos e programas econômicos governamentais. Letra C, passou por um processo de substituição de importações e de desenvolvimento da indústria automobilística. Facilitou agora, né? Letra D, aumentou a produtividade industrial com a aplicação do mercado consumidor, devido à divisão dos grandes latifúndios entre os camponeses. Letra E, cresceu em um quadro econômico de proteção à indústria nacional. Proteção à indústria nacional. Ora, se proteger a indústria nacional, então não se estimulava a abrir, né, para que outras indústrias entrassem, até mesmo porque essas indústrias iriam concorrer com a indústria nacional, né? Será que é o que realmente consta na letra E? Será que isso tem a ver com o texto, né? Tem a ver com esse período que nós já destacamos? Cresceu em um quadro econômico de proteção à indústria nacional e de restrições à entrada de capital estrangeiro. Será que houve isso mesmo, gente? Uma restrição, uma limitação à entrada de capital estrangeiro. Um país que estava precisando crescer, estava precisando atrair. Gente, olha. Bom, aqui nós já detalhamos, né? Nós já explicamos. E aqui, como nós estamos aqui, pelo que eu estou observando, finalizando aqui a nossa aula de hoje, né? Apenas uma aula. Aqui é outra questãozinha que vai ficar como, até mesmo para vocês exercitarem em casa, como uma atividade para casa. Então ficaram duas questõezinhas para casa, a questão de número 4, a questão número 5. Bem simplesinha, isso já depois de ter esmiuçado, de ter detalhado bem, facilitou bem para vocês. E vocês vão, né, exercitar em casa, né, resolver essas questõezinhas, e aí na próxima aula o mestre Adriano vai continuar com vocês. Então por hoje é só, né, por hoje eu me despeço de vocês, destaco que na próxima aula, né, o próximo encontro, o nosso querido mestre Adriano vai estar aqui com vocês para dar sequência aos conteúdos de vocês. E por hoje é só, né? Por hoje nós finalizamos por aqui. Fique com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau, galera!